Finalizando esse módulo, galera, vamos falar sobre a transesterificação, que é uma reação utilizada para transformar um éster e um álcool num novo éster e um novo álcool. Tá lá para você, ó. Um éster e um álcool geram um novo éster e um novo álcool, como nesse exemplo aqui, ó. Então você tem etanoato de metila, um éster, e etanol, e aí a gente vai fazer a reação entre eles. Muito bem, o que vai acontecer? Troque as partes alcoólicas aqui, ó. O OCH3 do éster pelo OCH2CH3 do álcool lá do etanol. Certinho? Até enrolou a língua aí. Então é só trocar as partes alcoólicas. Trocou, você já vai saber qual que é o produto. Então você tem lá, ó, a substituição do OCH3 por OCH2CH3. Então a gente forma um novo éster, que é o etanoato de etila, e um novo álcool, que é o metanol. Antes a gente tinha etanol. Beleza? Mas você pode estar se perguntando, para que eu vou transformar um éster num outro éster? É uma boa pergunta, só que é o seguinte, você sabe que compostos diferentes têm aplicações diferentes, têm propriedades diferentes. Então, um éster que pode não ter uma utilidade muito grande para nós, pode passar a ter quando eu transformo ele num éster que me interessa mais. Como é o caso da produção do biodiesel. A produção de biodiesel se baseia na transesterificação. Um triglicerídeo ou um triacilglicerol, óleos ou gorduras, reagem com álcool, gerando um novo éster, que é o biodiesel, e um novo álcool, que é o glicerol. Então a gente teria como exemplo esse aqui, ó. Esse triacilglicerol aqui, esse triglicerídeo, que está sendo genérico, tá? Esse R vai representar uma cadeia orgânica, né, de carbonos e hidrogênios muito longa, para que ele seja, então, um éster derivado de ácido graxo, ok? Então, esse R é cadeia longa. Então, esse triglicerídeo, que são óleos ou gorduras, vão reagir com um álcool. No exemplo aqui eu coloquei o metanol, mas pode ser etanol também. E haverá, então, a formação de um novo éster, que é o biodiesel, e de glicerol, glicerina ou propanotriol, que é o novo álcool. Tudo bem? Então, a transesterificação é a reação utilizada para a produção do biodiesel. O que é o biodiesel? Está aqui no finalzinho. É um éster de cadeia longa, certo? Derivado de ácido graxo. Só que ele não é um triéster, como era o óleo e a gordura. Certinho? Então, agora ele é um éster isolado. São 3 cadeias de ésteres isolados. Antes, lá na gordura ou no óleo, eles estavam presos, travados entre si, como você pode ver nessa estruturinha ali. Tranquilo? Belezinha? Muito bem. O que a gente pode usar para produzir o biodiesel? As matérias-primas são óleos vegetais ou gorduras animais e óleos e gorduras residuais, aqueles que sobram de frituras, etc. É muito mais fácil a gente usar os óleos vegetais, porque o ciclo para a produção de uma planta é muito mais rápido do que para produzir um animal, matar ele e tirar a gordura, certo? Não faz muito sentido. Então é muito mais utilizado os óleos vegetais. Então a gente poderia usar a semente de girassol, de pinhão, de amendoim, que quando você prensa sai uma grande quantidade de óleo vegetal. Também pode ser usado soja, babaçu, dendê. E no Brasil a gente usa muito mamona. Mamona dá em qualquer quintal, onde você passar tem mamona, certo? É muito fácil de cultivar, por isso a gente usa muito a mamona. Hoje tem grandes plantações de mamona especificamente para fazer o biodiesel, certinho? Beleza? Muito bem. Quais vantagens o biodiesel vai trazer para a gente? Ele traz independência de combustíveis fósseis, certo? Derivados do petróleo, por exemplo, gasolina, óleo diesel. A gente não precisa usar esse tipo de composto para gerar energia. A gente pode gerar energia de uma forma renovável, certo? Por quê? Porque eu vou lá, planto, seja lá o que for, faço o biodiesel, utilizo esse negócio, posso plantar novamente para produzir mais biodiesel e assim vai. Beleza? Outra vantagem, ele reduz a emissão de CO2. Por quê? Porque o CO2 que ele vai emitir na sua combustão já está contado no ciclo do carbono. Para produzir o biodiesel, você não foi lá e colocou uma plantinha para crescer? Para essa planta crescer, ela tirou CO2 do ambiente para fazer a fotossíntese. Quando você vai, produz o biodiesel e queima esse biodiesel, você só está devolvendo o CO2 que você já retirou.
Então ele fica contado no ciclo, ele não fica aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera, fazendo com que haja então o aumento do efeito estufa, certo? Então ele é vantajoso nesse sentido. Além do que, ele é isento de derivados de enxofre. Os compostos que são derivados de combustíveis fósseis, eles têm uma grande quantidade de enxofre e quando queimado nos motores dos carros, caminhões, ônibus e tal, esse enxofre é liberado para o ambiente na forma de SO2. O SO2 reage com o oxigênio do ar, vai a SO3, se dissolve na água da chuva e gera o H2SO4, ácido sulfúrico, causando o problema de chuva ácida. Então, tem muitas vantagens em se utilizar o biodiesel. Tem sido uma crescente a utilização desse biodiesel, tá? É que tem que ir adaptando os motores de carros, de caminhões, de ônibus para poder usar esse biodiesel. Tem que adaptar um pouquinho. Mas quem sabe, né, com o passar do tempo aí, a gente acaba usando bastante